Item número 1128. Classe do objeto: Euclide. Procedimentos especiais de contenção. Anotações manuscritas ou imagens descrevendo, retratando a aparência de SCP-1128 ou vídeos retratando a entidade, violando a contenção ou encontrados fora da fundação devem ser destruídos. E a administração de amnésicos de classe C devem ser feitas para qualquer pessoa exposta a tais informações, ou que esteja demonstrando sinais de contaminação pelo SCP. Uma anotação manuscrita que descreve a entidade deve ser mantida na área apenas para fins experimentais e não deve ser lido por ninguém que não seja um funcionário de classe D, usado para teste. No caso de uma exposição acidental, a equipe deve se apresentar imediatamente para a administração de amnésicos de classe C. A Força-Tarefa Móvel de Contenção K-12 foi designada para interceptar e redirecionar todo e qualquer corpo d'água que passe por sua área de patrulha, designada por qualquer meio necessário. Descrição: SCP-1128 é uma entidade que se manifesta como um predador aquático de massivo tamanho. Na exposição de qualquer pessoa que tenha contato com a descrição completa da aparência da entidade, por meio de descrições escritas, faladas ou representadas. As pessoas infectadas pelo SCP-1128 inicialmente não apresentam nenhum comportamento anormal, embora alguns casos mostrem aversão geral a atividades envolvendo imersão corporal em água, como tomar banho ou praticar natação. Se o indivíduo estiver totalmente imerso na água, ele desaparecerá completamente sobre a superfície da água, independentemente da profundidade real da água. Na maioria dos casos, os indivíduos reaparecerão momentos depois em um estado de pânico e tentarão manter distância da água, enquanto em outros casos a água ficará poluída com sangue e detritos confirmados sendo do resto do indivíduo. Indivíduos que reaparecem intactos afirmam que foram transportados para um vasto oceano onde são perseguidos pelo SCP-1128. As entrevistas com os indivíduos expostos ao SCP poderão trazer riscos de contaminação, já que a descrição da aparência do ser desencadeia novas infecções. A infecção por SCP-1128 pode ser tratada com amnésicos de classe C, pois parece que o conhecimento sobre a entidade ou sobre as descrições da entidade não são necessárias para que suas propriedades anômalas possam se manifestar. Adendo 1128-1. Testes com funcionários de classe D infectados mostram que os dispositivos de comunicação sem fio funcionam normalmente, quando usados por indivíduos submersos e afetados pelo SCP. Entrevista 1128- Entrevistado D. Entrevistador Doutor. O funcionário de classe D foi instruído a ler um pequeno folheto descrevendo a aparência de 1128. Depois adquiriu um equipamento de mergulho e foi levado para uma grande banheira cheia de água, que estava vindo através de um guincho e cabo. O equipamento de D foi equipado com um dispositivo de comunicação sem fio para permitir o contato dele com o doutor e testar se o SCP-1128 teve algum efeito em tais dispositivos. A entrevista foi editada para remover as informações perigosas pertencentes ao SCP-1128. Você pode me ouvir? Eu tô ouvindo, doutor. Porra, isso aí é fundo demais. Parecia tão minúsculo do lado de fora. Qual é a sua recepção? É bom o suficiente, eu acho. Um pouco confuso, mas não suficiente para não ouvir o que você tá dizendo. Qual é o seu status atual? Nesse momento, eu apenas estou afundando. É isso mesmo, um oceano? Como você conseguiu adaptar um oceano inteiro dentro de uma banheira fedorenta? Eu não sei explicar. Qual é o seu entorno? Eu acabei de dizer oceano, droga. Há peixe e tudo. Vocês não sabem o que diabos estão dentro do seu próprio... Ah! O que aconteceu? Eu tô bem. Eu acabei de bater o pé em alguma coisa. Parece que eu aterrei em algum remédio de algas ou algo assim. Qual é o seu entorno? Algas marinhas, principalmente. Espera um segundo. Fica mais perto da minha direita. Parece que pode haver algo ali. Eu devo ir dar uma olhada? Você pode prosseguir. Ok. Merda de traje. É pesado. É difícil se mover nessa coisa. Ei, isso é a prova de som? Espero que a minha conversa não esteja assustando ninguém. Ah, meu Deus. D. Responda! O que está acontecendo? Tem uma maldita coisa aqui. Parece ser um tipo de criatura gigante. Espera um segundo. Eu acho que aquela coisa... Aquele estúpido folheto que você me deu, não é? Afirmativo. Por favor, abstenha de descrevê-lo mais. O que isso está fazendo? Nada agora. Apenas nadando. Eu acho que tem algo na boca dele. É uma baleia? Caralho. Ele tá comendo uma baleia. Meu Deus. Olha o tamanho desses dentes. Eu acho que acabamos por aqui. Retire-o agora. D. Obrigado pela sua cooperação. Nós estamos trazendo você agora. Agora ele engoliu. Merda. Isso vai me perseguir nos meus sonhos.
Espera. Ele parou de se mover. Eu acho que ele me viu. Ah, merda. Meu Deus, ele tá olhando pra mim. Ele tá vindo direto pra mim. Meu Deus, me ajuda! Tirem ele dali agora! Fim dos registros. A declaração de encerramento. O guincho estava retraindo a toda velocidade quando o cabo se esticou, arrumando o guincho da montagem. O cabo, em seguida, diminuiu e a água se tornou poluída de sangue, confirmado como sendo de D. Nenhum resíduo adicional ou equipamento foram recuperados. O registro da entrevista e dos documentos relevantes foram editados para vetores e todos os funcionários receberam tratamentos de amnésicos de classe C. Adendo 1128-2. Dispositivos de rastreamento anexados em um funcionário de classe D, usados nos experimentos de 1128, revelam que os indivíduos submersos são transportados para uma área dentro do oceano, não tão longe da costa. Investigações adicionais dessas coordenadas revelam que a área poderia ser Força-Tarefa Móvel de Contenção K-12. Os demônios dos mares foram designados para manter embarcações marítimas não autorizadas fora dessa área, a todo custo. Nota: é para lá que nós estamos mandando os funcionários de classe D? Como um comunicador sem fio, de curto alcance, obtém um sinal tão legível de tão longe? Doutor. Adendo 1128-3. Testes envolvendo D-1732, que tinha sido usado para repetidos testes com 1128, sem administração de amnésicos, mostrou-se capaz de encontrar a entidade em vários copos d'água, normalmente insuficientes para a imersão corporal. Esse efeito tornou-se mais drástico ao longo do tempo. D-1732, desenvolvendo tendências hidrofóbicas progressivamente mais fortes, alegando ver SCP-1128 em quase qualquer copo d'água encontrado pelo indivíduo. De 2000, dias após a exposição, D-1732 foi violentamente puxado para um copo d'água por... Nenhum vestígio foi recuperado do incidente. Os funcionários que testemunham o evento foram infectados pelo SCP-1128 e recebem amnésicos de classe C. Os procedimentos de contenção foram então atualizados para incluir os vídeos e descrições sobre esse evento. E todos os testes envolvendo a infecção de SCP-1128 entre os funcionários de classe D foram exterminados. Registro de experimento 1128-A-1. Data. Procedimento. Funcionário de classe D exposto ao SCP-1128 adquiriu um equipamento de mergulho e dispositivos de comunicação. Em seguida, levado para uma banheira de água. Registro de experimento 1128-A-2. Data. Procedimento. Funcionário de classe D exposto a 1128 e equipado com um acessório de scuba, inserido em uma jaula de mergulhador e levado para a água. Resultado? Sem resposta por aproximadamente segundos. Então, a conexão com o indivíduo foi cortada, em um ponto abaixo d'água. Restos do funcionário de classe D, bem como fragmentos de aço irregulares, presumidamente remanescentes da jaula do mergulhador, surgiram pouco depois. Registro de experimento 1128-A-3. Data. Procedimento. O mesmo que o de cima. A jaula de mergulhador fabricada à base de SCP para intensificar a durabilidade. Resultado. A mesma coisa que o de cima, e nenhum recurso encontrado. Nota. Horas depois, os demônios dos mares relataram encontrar uma jaula de mergulhador intacta flutuando sob a superfície da área de patrulha, perto de um de seus navios. O item foi recuperado e confirmado para corresponder à descrição da jaula de mergulhador usada no experimento de 1128-A-3. A jaula de mergulhador não foi danificada, mas tinha vestígios de DNA humano e fezes de origem indeterminada. Não foram encontrados os restos do funcionário de classe D. Registro de experimento 1128-A-4. Data. Procedimento. Funcionário de classe D exposto ao adquirir um equipamento de mergulho e armado para o uso contra organismos hostis. Ao contrário dos testes anteriores, o indivíduo também foi equipado com uma câmera de vídeo ao vivo anexada ao seu capacete. Resultado: a transmissão de vídeo mostra que a arma era ineficaz contra o SCP-1128, parecendo apenas enfurecer a criatura em vez de prejudicar consideravelmente ou afastar a entidade. A transmissão foi perdida quando o funcionário de classe D foi devorado. Os espectadores da transmissão de vídeo receberam tratamento com amnésicos. Registro de experimento 1128-A-5. Data. Procedimento. Funcionário de classe D exposto e equipado com um traje de proteção e transmissão de vídeo anexada a um tanque, para testar a manifestação de SCP-1128 em líquidos que não sejam água, substância escolhida por baixa densidade permitindo movimento livre e semelhante ao caminhar ao ar livre. Resultado: funcionário de classe D recuperado sem incidentes. O líquido não ativou o efeito de 1128. Nota. Certo.
Então você pode estar a salvo em coisas líquidas desde que não sejam água. Mas isso provavelmente não vai ajudar muito, a menos que você pretenda beber e se banhar com substâncias químicas exóticas pelo resto da sua vida, o que provavelmente seria muito mais curto se você tentasse fazer isso. Doutor, fim dos arquivos.